Introdução. E se os monstros gigantes que aparecem destruindo cidades fossem, na verdade, manifestações dos nossos problemas pessoais? E se, ao tentar lidar com nossos demônios internos, acabássemos afetando o mundo ao nosso redor de maneira colossal? Pois é exatamente essa premissa do filme Colossal 2016, dirigido por Nacho Vigalondo e estrelado por Anne Hathaway. Uma mistura inusitada de comédia, drama e ficção científica que aborda temas profundos como alcoolismo, abuso e autodescoberta, usando uma narrativa criativa e surpreendente. Sinopse completa. Alerta de spoilers. O filme Colossal começa com Gloria, Anne Hathaway, uma mulher que vive em Nova York e enfrenta uma série de problemas pessoais, especialmente relacionados ao alcoolismo e à impulsividade. Gloria não consegue manter um emprego por muito tempo e constantemente se envolve em situações desastrosas por causa do abuso de bebida. Certa noite, após mais uma noitada regada a muita bebida, ela retorna ao apartamento que divide com o namorado Tim Dan Stevens e ao amanhecer, é expulsa por ele, que não aguenta mais seu comportamento desregrado e autodestrutivo. Sem muitas alternativas e sentindo-se perdida, Gloria decide voltar para sua cidade natal, em busca de um recomeço. Na cidade pequena, Gloria reencontra Oscar Jason Sudeikis, um antigo amigo de infância que agora administra o bar local herdado da família. Ele se mostra solícito e amigável, oferecendo-lhe um emprego como garçonete. Mesmo aceitando a oferta, Gloria continua bebendo regularmente e enfrenta problemas como lapsos de memória e ressacas constantes. Sua vida parece entrar em uma rotina, mas tudo muda de maneira surreal quando ela descobre que ao entrar em um parque local exatamente às 8h05 da manhã, um gigantesco monstro kaiju aparece em Seul, na Coreia do Sul, imitando cada um de seus movimentos. Inicialmente Gloria pensa estar alucinando, mas ao ver que as ações da criatura coincidem perfeitamente com os seus próprios gestos, ela percebe que tem uma conexão direta com o monstro. Intrigada e assustada com a situação, Gloria tenta entender o que está acontecendo e compartilha a descoberta com Oscar e seus amigos Joel, Austin Sovell e Garth T. Blake Nelson. No início, todos encaram a história com descrença, mas ao presenciarem a materialização do monstro em Seul e sua relação com os movimentos de Gloria, eles finalmente acreditam. A partir desse momento, Gloria tenta controlar melhor suas ações para evitar novos desastres e se sente culpada pelas mortes que já causou involuntariamente. Ao mesmo tempo, Oscar começa a demonstrar um comportamento cada vez mais abusivo e possessivo. Embora inicialmente parecesse ser um amigo confiável, ele revela sua verdadeira personalidade ao perceber que também pode controlar uma gigantesca máquina robô que surge no mesmo local em Seul sempre que ele entra no parque. As coisas pioram quando ele descobre que Gloria saiu com Joel, Austin Sovell, um dos seus amigos. Diferentemente de Gloria, que tenta assumir a responsabilidade por seus atos, Oscar utiliza seu poder de maneira irresponsável e ameaça destruir a cidade apenas para reafirmar sua superioridade e manter Gloria sob seu controle. Durante a trama é revelado, através de flashbacks, que essa conexão sobrenatural entre Gloria, Oscar e as criaturas gigantes teve origem 25 anos antes, quando ambos eram crianças. Em um dia de tempestade, enquanto brincavam com maquetes no parque, eles foram atingidos por um raio. Gloria segurava uma maquete da cidade de Seul, enquanto Oscar carregava um boneco de robô. Esse incidente inexplicável estabeleceu uma ligação mágica entre eles e os respectivos avatares gigantes que surgem na Coreia. A relação entre Gloria e Oscar se deteriora rapidamente conforme ele se torna cada vez mais controlador e violento. Em um dos momentos mais tensos do filme, Oscar chega a incendiar parte do bar em um ato de desespero e demonstração de poder. Oscar passa a chantagear Gloria, ameaçando destruir Seul caso ela não obedeça às suas ordens. No clímax do filme, Gloria, determinada a acabar com o ciclo de abusos e destruição, toma uma decisão drástica. Ela viaja para Seul, e ao chegar lá, entra na área correspondente ao parque nos Estados Unidos. Com isso, seu monstro gigante se materializa na cidade natal de Oscar. Em uma cena tensa e emocionalmente carregada, Gloria enfrenta Oscar e, usando sua inteligência e coragem, levanta o robô e o arremessa para longe, pondo fim às ameaças e derrotando definitivamente seu antigo amigo. O filme termina com Gloria, agora livre das manipulações de Oscar e pronta para recomeçar sua vida, entrando em um bar na Coreia.
Quando uma funcionária lhe pergunta se deseja beber algo, Glória reflete silenciosamente sobre a pergunta, deixando no ar a ideia de que, embora o ciclo de destruição tenha sido encerrado, sua luta contra seus próprios demônios internos ainda não acabou. Essa cena final transmite uma poderosa mensagem sobre recomeço, controle e responsabilidade pelas próprias ações. O monstro como metáfora do alcoolismo. O filme apresenta uma forte e clara alegoria ao alcoolismo, utilizando o monstro gigante como uma representação dos efeitos destrutivos que esse vício pode causar. Glória, ao perder o controle de seus impulsos e se embriagar, materializa o kaiju em Seul, provocando uma destruição real e imediata. Essa relação direta entre suas ações pessoais e o impacto catastrófico sobre o mundo ao seu redor demonstra como o alcoolismo não apenas afeta a vida de quem sofre com ele, mas também gera consequências para as pessoas próximas. Cada passo em falso de Glória, simbolizado pelos movimentos do monstro, reflete momentos de descontrole que resultam em caos e tragédias. A mensagem é clara: o vício é um problema que transcende o indivíduo, afetando toda a sua rede de relações. Isso é reforçado pelas cenas em que Glória, após perceber o impacto de suas ações, tenta mudar seu comportamento para minimizar os danos. Uma alusão ao processo de aceitação e tratamento do alcoolismo. Ademais, o comportamento de Glória evidencia a luta interna de quem enfrenta esse tipo de problema. Inicialmente, ela não compreende a extensão de suas ações, mas ao perceber a gravidade da situação, decide agir para evitar novas tragédias. Essa mudança de postura simboliza a tomada de consciência e a busca por um recomeço, um dos principais desafios enfrentados por pessoas que lidam com o alcoolismo. O monstro, portanto, torna-se uma figura metafórica poderosa, representando o processo de autodescoberta e superação diante de um vício devastador. Oscar e a dinâmica do abusador. A relação entre Glória e Oscar simboliza de maneira contundente um relacionamento abusivo, com camadas complexas de manipulação emocional e controle. Inicialmente, Oscar se apresenta como um amigo prestativo e generoso, oferecendo apoio a Glória em um momento de vulnerabilidade, inclusive dando a ela um emprego em seu bar. No entanto, essa aparente benevolência logo se transforma em uma ferramenta de dominação. Ele usa sua posição de chefe para exercer poder sobre Glória, controlando suas ações e impondo sua vontade, criando uma atmosfera opressora no local de trabalho. Conforme a trama avança, Oscar não se limita a manipular Glória, mas também abusa de seus próprios amigos. Ele humilha publicamente aqueles que considera inferiores e usa o bar, herdado de sua família, como um palco para demonstrar sua suposta superioridade. Essa dinâmica se intensifica quando ele percebe que Glória está tentando seguir em frente e especialmente quando ela se aproxima de Joel, um de seus amigos. Movido pela inveja e por uma necessidade patológica de controle, Oscar torna-se cada vez mais hostil, revelando sua verdadeira personalidade. Um homem frustrado e amargurado, incapaz de lidar com o sucesso alheio. O poder que Oscar descobre ter através do robô em Seul amplifica ainda mais seu comportamento abusivo, transformando-o em uma verdadeira ameaça. O robô se torna a manifestação de sua vontade de impor medo e dominação, não apenas sobre Glória, mas também sobre todos ao seu redor. Ele chega ao ponto de incendiar parte do bar, colocando a vida dos frequentadores em risco, em um ato desesperado de reafirmação de poder. Oscar não apenas tenta destruir Glória emocionalmente, mas também aprende em um ciclo de medo e submissão, tornando-se o verdadeiro antagonista da história. Glória não é exatamente uma heroína. Embora Glória passe por uma jornada de autoconhecimento ao longo do filme, ela não é retratada como uma heroína convencional. Desde o início é evidente que ela tem comportamentos impulsivos e muitas vezes aproveita-se das situações ao seu redor para obter vantagens pessoais. Um exemplo claro disso é sua relação com Oscar e Tim. Mesmo quando ainda demonstra ter sentimentos por Tim, seu ex-namorado, ela aceita o emprego oferecido por Oscar no bar, sabendo que ele nutre um interesse por ela. Essa atitude reflete a falta de direção em sua vida, buscando apoio em qualquer fonte disponível. Glória também se envolve com Joel, um dos amigos de Oscar, mesmo sem encerrar completamente seus laços emocionais com Tim. Glória, por sua vez, não parece estar tão interessada em Joel por motivos emocionais profundos. Essa relação, portanto, é marcada mais por uma busca de conforto momentâneo do que por um verdadeiro envolvimento afetivo. A importância do autoconhecimento. Durante o filme, Glória passa por uma jornada intensa de autoconhecimento, marcada por sua luta contra o alcoolismo e a necessidade de retomar o controle de sua vida. No início, ela é retratada como uma pessoa perdida sem rumo,
e dominada por impulsos destrutivos. Ela não consegue enxergar o impacto de suas atitudes sobre si mesma e sobre os outros, vivendo em um ciclo de autossabotagem. No entanto, o aparecimento do monstro em Seul, uma consequência direta de suas ações, funciona como um catalisador para que Glória comece a refletir sobre suas escolhas e as consequências delas. É a partir desse momento que ela entende a necessidade de mudar. Sua decisão de viajar para Seul simboliza a busca por uma solução definitiva, não apenas para deter Oscar, mas também para enfrentar seus próprios demônios internos. Essa viagem representa a transição de Glória de uma pessoa passiva, controlada por suas circunstâncias, para uma figura ativa, determinada a tomar as rédeas de sua vida. Ao derrotar Oscar, ela não apenas se liberta de um relacionamento abusivo, mas também simboliza a vitória sobre seus impulsos autodestrutivos. O final do filme reforça essa ideia, deixando claro que, embora a batalha contra seus demônios não esteja completamente vencida, Glória está pronta para recomeçar com uma nova perspectiva e maior consciência de si mesma. O final e a mensagem de esperança. O final do filme deixa uma mensagem otimista sobre recomeços. Glória não apenas derrota Oscar, mas também se liberta do ciclo de autossabotagem que vinha destruindo sua vida. A cena final, em que ela é questionada sobre querer beber algo, simboliza a ideia de que mesmo após superar grandes desafios, sempre haverá tentações. O importante é estar preparado para enfrentá-las com coragem e determinação. Conclusão. Colossal é um filme que mistura elementos fantásticos com temas profundamente humanos. Mais do que um simples filme de monstros, Colossal é uma história sobre responsabilidade, redenção e a importância de enfrentar nossos próprios demônios. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Comente abaixo o que você achou do filme e quais são suas teorias sobre a história. Até a próxima!